Muito boa tarde para vocês estão em casa aí, no carro, no trabalho, onde quer que seja, uma super tarde especial. Hoje, sábado, Frequência 93, com Marina de Oliveira. Boa tarde, Marina. Boa tarde, Robson. Boa tarde a todos vocês sintonizados aí na El Shaddai FM. Desde já, vamos conhecer a Marina como cantora, como produtora, como empresária, como mãe. Se você não sabia ainda, vai ficar sabendo, e muito mais. Vai ser um bate-papo super gostoso. Convido você a participar com a gente, não é isso, Marina? Isso aí. Vai falar tudo, vai esconder nada. Não vou esconder nada. Então Pode tá perguntar falado. tudo. Tá certo. Primeiramente, Marina, seu nome, Marina? Meu nome, o pessoal me conhece como Marina de Oliveira, né? Mas o meu nome é muito maior. Meu nome é Marina Assis Vieira de Oliveira. Oliveira é só por parte de pai, né? Assis Vieira por parte de mãe. E o nome artístico foi Marina de Oliveira mesmo? Se falar Marina Vieira, ninguém sabe quem é? Ninguém sabe muito quem é. De Assis, né? Marina Assis também ninguém sabe. Agora uma pergunta meio discreta, começando assim, uma pergunta meio discreta. Você já gosta. Eu tô até olhando seu roteiro, mas não tô sem óculos, não tô enxergando. A sua idade, minha querida? A minha idade? Não, isso não tem problema nenhum. Se perguntar o meu peso, eu fico louca. Bom, a minha idade, eu tenho 34 anos de idade. Eu fiz 34 anos dia 20 de setembro. Eu lembro, claro. Você se lembra? Foi aquele aniversário maravilhoso. Isso aí. Agora você pertence a que igreja, Marina? Eu sou membro da Primeira Igreja Batista de Niterói, do pastor Nilson do Amaral Fanini. E sua profissão? Bom, eu sou formada em publicidade e propaganda, jornalismo e relações públicas, dentro da Faculdade de Comunicação Social. E tem também um outro canudo de engenharia elétrica. Mas a minha profissão é meio complicado, porque quando chega na ficha de hotel, quando eu viajo pra fora, que tem que preencher a ficha de hotel, profissão eu ponho publicitária, cantora evangélica, ó Jesus, ó céus, ó vida. Então, eu me considero uma cantora evangélica, né? E a minha profissão, então, é cantora. E você tem um curso no exterior também, não é isso? Eu tenho curso no exterior dentro da área de comunicação social, na área de produção e direção de vídeo. Isso, inclusive nós estamos já montando um programa teste que deverá ir ao ar em março. E só o canal de televisão é que ainda não está muito acertado, mas vai ser meia hora de programa a partir de março. O programa vai se chamar Face à Fé. Que beleza. Fantástico. Isso, agora essa sua formação profissional e formação musical, você tem alguma formação musical? Eu tenho uma formação musical também. Eu fiz vocalize muito tempo e fiz aulas de canto, mas eu não sei ler música, tá? Então eu não fiz assim aulas para ler música, não sei tocar nenhum instrumento, só sei tocar playback, CD, mini disc, apertou o botão, tô sabendo, né? Gostaria muito de aprender a tocar teclado, acho o máximo tocar teclado, né? E eu tô até querendo fazer um curso rapidinho na escolinha da Banda e Voz lá do Natan, né? Ele falou, Marina, você vai aprender rapidinho, tô louca pra aprender. Comercial aqui agora. Pois é, mas eu posso. Claro. Então, eu fiz muito tempo aula de canto, durante 6 anos da minha vida, com a Marli Matos Vilela. E ela é reitora da UF de Niterói, da Faculdade Federal Fluminense. Então instrumento você não toca nenhum? Não. Mas você tem assim uma afeição, uma queda para um instrumento especial, o teclado? Teclado, eu adoro teclado. Só o teclado? Só teclado mesmo. Violão acho legal também, mas é muito complicado, muito dedo, né? Acho que teclado é mais legal, mais suave. Marina, quando começou a sua carreira? Como é que você, de repente, se levantou, acordou, a partir de hoje você é cantora, eu vou gravar disco, eu vou começar a cantar, pegou um teclado, viu? Como é que foi? Como é que começou isso em você? Eu vou contar a velha história de Marina em 85. 85. Todo mundo conhece já essa história, mas pra quem não conhece eu vou contar. Eu me converti, né? Quando eu engravidei, eu comecei a frequentar a igreja. Quando a minha filha nasceu em 83, eu me converti na Igreja Batista de Niterói. Mas a minha conversão não foi uma conversão espiritual, foi uma conversão de agradecimento à igreja. Então isso não tinha nada a ver com Jesus, era pouco espiritual. Então naturalmente que o meu comportamento cristão não era exemplar, era um comportamento até ruim. E eu queria sempre estar cantando no coral, queria estar com os jovens da igreja, mas eu tocava fogo onde eu passava, né? Porque Jesus estava longe a beça do meu coração, era mais uma coisa de... Como é que era tocar fogo? Uma novidade. Assim, sabe como é que é? Adolescente de igreja geralmente é muito reprimido, né? E então às vezes querem fazer certas coisas e não tem coragem. Até bobagem, né?
e eu fazia por eles. Então eles me davam uma força para fazer. Você e eu era ovelha negra, eu era líder de gangue, era uma coisa séria mesmo. E eu tive várias vezes em conselho da igreja pedindo a minha como é que chama, meu Deus? Não é expulsão, não. Como é que fala? Exclusão, isso aí, exclusão. E porque realmente eu não poderia ficar na igreja com aquele comportamento que eu tinha, né? Mas Deus teve misericórdia de mim, e o pastor Fanini teve mais ainda, né? Que deixou que eu permanecesse na igreja, e eu pude então ter a minha transformação quando meus pais fizeram bodas de prata, isso em 1985, né, aliás. Eles casaram em 60, em 85, eram 25 anos. E eu cantei então a música, que foi a primeira música evangélica que eu ouvi, assim, que marcou a minha vida, que foi O Autor da Minha Fé, com o grupo Logos. Até então você nem pensava em ser cantor, nem imaginava? Não, até aí, depois daí também não. Depois daí não, eu queria ser publicitária, tinha curso fora do Brasil, queria montar uma agência maravilhosa, me preparei para isso. Não pensava em ser cantora evangélica, é uma coisa completamente fora da minha cabeça. E aconteceu que, quando meus pais fizeram bodas de prata, por eu não poder cantar nos corais, não poder cantar com os jovens da igreja, até pelo meu comportamento, pela má influência que eu representava na igreja, hoje eu compreendo e até peço perdão à igreja em relação a isso, já pedi várias vezes, mas sempre que eu tenho oportunidade eu peço perdão à igreja em relação a isso, eu resolvi cantar por conta própria. Então eu fui e a minha cabeça era muito em torno de dinheiro e poder, né? Eu tenho dinheiro, eu tenho poder, eu faço tudo, eu quero tudo e nada nunca foi impossível para mim financeiramente. Então eu contratei uma orquestra, né, dentro da minha soberba que me engolia, contratei uma orquestra sinfônica, basicamente de câmara, né, mas sinfônica, tinha violino pra caramba, e ensaiei o hino O Autor da Minha Fé, pedi autorização ao pastor Fanini para tocar. E ele perguntou se eu até ia tocar tradicionalmente ou se eu ia fazer alguma mudança no hino, porque eu realmente não era flor que se cheirasse. Né? Aí eu cantei O Autor da Minha Fé, acompanhada dos dois corais da igreja, o coral jovem e o coral adolescente, somando quase 400 vozes. E naquele momento... Fechou praticamente a igreja, né? A parte de cima da igreja toda era coral, né? Mas eles sabiam que o meu lance ali era vingativo, certo? Não era uma coisa espiritual. Mas no momento em que eu comecei a cantar esse hino, é um hino muito poderoso, é o hino da minha conversão, tá? O Senhor começou a falar no meu coração e transformou a minha vida. Foi naquele momento, quase 3 anos depois, que realmente eu conheci Jesus no meu coração. Então, na verdade, eu teria que me batizar de novo. Porque ali é que o Espírito Santo de Deus me batizou. E eu me senti envergonhada do que eu estava fazendo, me senti envergonhada do que eu fiz à igreja, me senti envergonhada das pessoas que passaram pela minha vida e que eu não dei um bom testemunho sobre o Evangelho. Mas veio junto com tudo isso a esperança de que não era tarde para que eu pudesse trabalhar e servir a Jesus, levando a palavra dele aonde pudesse chegar. Então quer dizer que no ato que você tentou provar alguma coisa para alguém, juntando aquela orquestra toda, o Espírito Santo tocou, você se arrependeu no ato que você estava cantando. E me envergonhei. E foi uma coisa tão bonita, isso, uma coisa tão verdadeira, que quando o Espírito Deus opera, é visível, é uma coisa que arrepia, uma coisa que a gente sente, né? Que na igreja, a igreja estava super lotada, foi lá na primeira de Niterói. Eu acho que mais ou menos 60% da audiência da igreja não era cristã, porque meu pai também era recém-convertido. Então havia muitas autoridades e pessoas que não pertenciam do nosso ciclo de amizade de muitos anos, que não eram evangélicos. E quando eu cantei esse hino, essas pessoas choraram muito, ficaram muito emocionadas e eu recebi muitos telegramas e muitas flores, entendeu? Agradecendo por aquele momento que eles puderam ouvir a palavra de Deus cantada. E na verdade eu me envergonhei porque a minha visão inicial era somente afrontar o diaconato da igreja. Eu queria provar para eles que, apesar de toda a represária, eu era capaz de cantar naquele púlpito a hora que eu pagasse e quisesse. Isso foi a coisa mais ridícula que eu fiz na minha vida. E apesar de todo o meu ridículo, de toda a minha feiura espiritual, o Senhor Deus me amou e fez com que eu pudesse brilhar a luz dele, apesar de tudo errado. Como Deus é maravilhoso. Muito bom, e nunca é tarde realmente, né? Ele transformou a sua vida e fez você enxergar uma coisa que estava bloqueada, né? Exatamente. Que até então você não tinha visão para isso. Bom, agora a gente vai
ouvir uma música já do meu novo LP, né? Autor da Minha Festa, todo mundo conhece, né? Eu vou cantar um pedacinho aqui rapidinho pra vocês a capela. E depois a primeira música que a gente vai tocar vai ser Teu Povo Te Louva, que é uma música de adoração super bonita que está no meu LP Momentos Volume 2. E Autor da Minha Fé eu cantei assim. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, acompanhado pelo Robson Oliveira, hein? Que beleza! E agora a gente faz ao vivo, é isso aí. Agora a gente vai ouvir Teu Povo Te Louva. A composição é do Edilson Maia, uma música de adoração muito bonita. Eu acho que as igrejas vão cantar muito essa música. É do disco novo, né? É do disco novo. Vamos ouvir então. Teu Povo Te Louva. Teu povo te louva, ó Senhor. Teu povo te exalta com louvores, em adoração a ti, Senhor. Entrego meu coração. Tu és a esperança deste mundo. Te adoro, Senhor, com amor profundo. Tu és a razão da minha vida. Sem ti nada sou. Aleluia, aleluia. Para sempre louvarei a ti, Jesus, de todo o meu coração. Aleluia, aleluia. Para sempre louvarei a ti, Jesus, de todo o meu coração. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, e os mansos ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu santo nome. Teu povo te louva, ó Senhor. Teu povo te exalta com louvores, em adoração a ti, Senhor. Entrego meu coração. Tu és a esperança